Olá, eu sou Hilton Cesário Fernandes, cientista político e professor da FESP, e esse é o segundo Desenrola FESP. Hoje vamos falar de política, principalmente sobre as eleições de 2018. Vocês devem ter ouvido falar que neste ano teremos muitas mudanças nas eleições. Uma das mudanças neste ano é que os partidos não têm mais o tempo de horário partidário na TV. Não sei se você deve ter percebido, mas normalmente, antes das eleições, os partidos apresentam alguns nomes, falam de suas propostas e principalmente mostram as principais lideranças, tanto nos estados como no nível nacional. Como não temos mais esse tempo de TV para os partidos, os eleitores não sabem quais são as lideranças que vão disputar as eleições nacionais. Essa é a principal diferença neste ano, até este momento em que as candidaturas foram registradas. Muita gente não sabe quais são os candidatos ainda. Outra mudança neste ano é que o tempo de TV na campanha eleitoral também diminuiu. E a propaganda eleitoral na TV só vai começar dia 31 de agosto. Então vai ser menos tempo na TV para os candidatos, menos tempo para os eleitores conhecerem os candidatos. Isso favorece quem já está no poder. Então os deputados que são candidatos à reeleição, por exemplo, eles já têm um trabalho de divulgação do próprio nome. Eles não dependem tanto do tempo de TV. Eles saem beneficiados por essa mudança. Os partidos políticos abriram mão de mais tempo na TV em troca de recursos para as campanhas eleitorais. É o tal fundo eleitoral, que é dinheiro para fazer a campanha. Depois que as doações de empresas privadas foram proibidas para as eleições, os candidatos precisam de um recurso que vem do próprio partido para fazer suas campanhas. Isso por si só já diminuiu muito a quantidade de recursos nas campanhas. Então nós vamos ver neste ano algumas diferenças de produção, tanto nos vídeos que nós vamos ver na TV, que vai ser bem mais simples, como no material de campanha nas ruas. Provavelmente você vai sentir falta desse material como era antes, porque agora não tem dinheiro para fazer o material. Com menos recursos na campanha, os candidatos vão usar muito as mídias sociais. A internet é um grande meio de comunicação, todo mundo sabe disso, e cada vez mais a política é discutida na internet. Então é um meio que vai ser naturalmente usado pelos candidatos. Alguns candidatos já dependem totalmente da internet, nem esperam recursos dos seus partidos e não querem também desembolsar dinheiro para fazer a campanha. Eles querem apostar 100% na internet. É um risco usar só a internet para fazer campanha. A comunicação é diferente de uma comunicação frente a frente, uma comunicação no rádio ou na TV. Mas é um recurso importante para os candidatos. Alguns candidatos já usaram na campanha de 2016, candidatos a vereador, a prefeito. Alguns tiveram sucesso, mas é bem difícil fazer isso. Com a mudança nos recursos disponíveis para os partidos para fazer as campanhas, entrou a figura da doação pela internet, a famosa vaquinha. Alguns candidatos já começaram a sua vaquinha desde a pré-campanha. O TSE permitiu que os candidatos, na figura de pré-candidatos, fizessem a arrecadação na internet desde maio. Esse dinheiro ficou acumulado numa conta e só pode ser usado depois do registro da candidatura. Outra novidade neste ano é que o TSE permitiu o impulsionamento de publicações na internet, nas mídias sociais. Então os candidatos podem agora pagar para ter o nome, a sua postagem mais disseminada, mais espalhada nas redes. Esse impulsionamento tem que ser tratado como se fosse uma propaganda eleitoral. Então, o TSE vai verificar se a campanha ou o partido fez corretamente e a declaração dos custos desse impulsionamento. O TSE pede que seja colocado o CNPJ ou do partido ou da campanha em cada publicação que for impulsionada. Assim é possível fazer o controle de quanto foi gasto e de quem está fazendo aquele impulsionamento. Outro caso que vai ser notícia nesse ano é a história das fake news. Você já deve ter ouvido falar disso, e nós esperamos que nas campanhas eleitorais deste ano, as notícias falsas vão ser muito utilizadas. É uma forma de atacar os adversários sem se comprometer com aquele fato. As fake news sempre existiram, eram os famosos boatos. E numa campanha eleitoral é muito utilizado o boato para difamar o seu adversário. E como o TSE pode acompanhar o desenvolvimento nas redes sociais de uma fake news? Na verdade, o que temos hoje são vários grupos de trabalho ligados principalmente a órgãos de imprensa que estão fazendo esse trabalho. É um trabalho bem interessante porque, além de mostrar quais são as fake news, normalmente o órgão de imprensa aproveita para informar melhor sobre aquele fato.
Então é também um recurso para quem quer se informar melhor, conhecer a verdade sobre aquele fato. O TSE não tem condições e nem pessoas o suficiente para fiscalizar o que acontece nas redes sociais e mesmo na rua, com as campanhas que nós vemos. Para isso, nós dependemos muito de denúncias dos eleitores. Se você viu alguma irregularidade, algum muro pichado com o nome de um candidato, ou algum órgão público, como uma escola, usada para fazer campanha, você pode denunciar. Você deve denunciar. Isso ajuda a evitar que essa prática continue. Uma dica é olhar o site do TSE. Além de ter muito conteúdo sobre os candidatos, sobre os partidos e o processo eleitoral, também tem canais de comunicação. Você vê como pode fazer a sua denúncia de um caso de irregularidade na campanha. No site do TSE, você também consegue informações sobre o local de votação, por exemplo. E lá você vai ver algumas cartilhas ou alguns informativos sobre o processo eleitoral. Uma novidade neste ano é a ordem de votação dos candidatos. Até a eleição passada, primeiro se votava para deputado federal, depois deputado estadual, na eleição passada foi um senador, depois governador e finalmente presidente. Este ano a ordem mudou. Além de termos 2 senadores, o primeiro voto vai ser para deputado federal, depois para deputado estadual. E aí senador 1, senador 2, o governador e o presidente. É importante conhecer essa ordem, porque na hora de votar, se você leva os números anotados, dependendo do número que você digitar, pode aparecer um outro candidato. Preste bem atenção no nome que aparece e na foto do candidato. Além de conhecer melhor o processo eleitoral, é importante que você acompanhe as eleições. Acompanhe o horário eleitoral, veja quais são os candidatos, olhe o site dos candidatos. É importante entender quais são as propostas que eles apresentam. Antes de escolher um candidato, é bom se informar melhor. É claro que é difícil saber tudo sobre todos os candidatos, mas você pode filtrar ali por algumas preferências. De repente você prefere uma determinada ideologia, então veja os candidatos daquela ideologia. Você prefere um determinado partido, veja quais são os candidatos daquele partido. Busque a história deles, busque quais são as propostas. A internet é cheia de dados sobre os candidatos. Além de assistir o horário eleitoral, procure acompanhar também os debates, as sabatinas. Nos debates, os candidatos são colocados um à frente do outro. E apesar da gente saber que tem muita coisa treinada, decorada, e nem sempre o debate informa muito, dá para perceber melhor como é o comportamento daquele candidato quando ele não está numa situação de controle. Dentro de um estúdio em que ele pode falar, ser controlado, refaz a sua gravação, apresenta suas propostas sem se comprometer com como ele vai fazer aquilo, é mais fácil. No debate, dependendo de como esse candidato se comporta, dá para entender melhor se ele tem firmeza naquilo que ele está falando, se ele acredita naquilo que ele está falando e se a proposta dele é possível ou não de ser realizada, porque existe um confronto com os outros candidatos. Depois das fake news, os jornais e os meios de comunicação investiram em grupos para checar as informações, justamente para evitar as fake news. O jornal ou o meio de comunicação que tem essa área de checagem dos dados, geralmente é mais confiável. Procure ver se o meio de informação que você usa tem essa área de checagem. E como você vai escolher o seu candidato? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Nós não conhecemos todos os candidatos, nós não temos todas as informações sobre eles, mas você pode usar alguns recursos para melhorar a sua escolha. Primeiro, dê uma olhada na sua comunidade, no seu redor. O que é preciso fazer? O que o candidato pode fazer? Um candidato a deputado não pode pedir algo em troca do voto, mas ele pode representar uma comunidade, uma ideia ou até mesmo um grupo específico no Congresso Nacional. Então é importante que você escolha pensando em como aquele candidato pode te representar. Para quebrar esse vício da política de eleger pessoas que não estão comprometidas com a sociedade ou com a sua comunidade ou com um grupo que representa, a melhor coisa que você pode fazer é evitar aqueles candidatos que pedem o seu voto em troca de alguma coisa. Qualquer tipo de troca é como vender o voto. Não pode fazer isso. E aí você vai me dizer, mas os políticos não fazem nada, então pelo menos eu ganho alguma coisa durante as eleições. Não, você vai perder muito mais. Porque enquanto esse político estiver lá representando você, ele deixa de fazer as coisas por você. E são anos que ele pode fazer isso. E ele vai se apropriando daquilo que era para ser seu, da sua comunidade.
Então tome muito cuidado com essa prática. A venda do voto não é um momento que você vai ali ganhar alguma coisa. É uma prática que vai perpetuar a política ruim. Então vamos pensar bem nessas eleições, vamos nos informar e se você quiser saber mais, continue acompanhando a gente aqui no Facebook.